Pessoal, bem-vindos ao canal Primeira Opção. O tema da aula de hoje é Matemática, Álgebra 14, Função Exponencial. Exercício 1. Um grupo de cientistas decidiu utilizar o seguinte modelo logístico, bastante conhecido por matemáticos e biólogos, para estimar o número de pássaros, PT, de determinada espécie numa área de proteção ambiental. PT, T é o tempo, é igual a 500 dividido por 1 mais 2 elevado a 2 menos T, sendo T o tempo em anos e T0 igual ao momento em que o estudo foi iniciado. Em quanto tempo a população chegará a 400 indivíduos? Então, pessoal, eu tenho aqui a minha população, definida por essa fórmula, vou reescrever. População em função do tempo é igual a 500 dividido por 1 mais 2 elevado a 2 menos t. Então, a minha variável está aqui no expoente, por isso que é uma função exponencial. Eu quero saber quando que a minha população chegará em 400 indivíduos. Então, eu tenho que substituir P de t por 400. Então, vamos lá. 400 vai ser igual a 500 dividido por 1 mais 2 elevado a 2 menos t. Agora, pessoal, eu posso cancelar esses dois zeros do 400 com o 500 aqui. Eu vou pegar esse termo e passar para o lado de lá multiplicando, respeitando a propriedade distributiva, que é um 4. Então vai ficar 4 vezes 1 mais 4 vezes 2 ao quadrado menos t. Então vai ficar assim, 4 vezes 1, 4, mais 4 vezes 2 ao quadrado menos t, que é igual a 5. Esse 4 aqui, passa para o lado de lá com o sinal trocado, vai ficar. E eu vou reescrever esse 4 aqui, na mesma base 2. Então vai ficar assim, 2 ao quadrado, que é o 4, vezes 2 ao quadrado menos t, que é igual a 5 menos 4. Então, pessoal, sempre que eu tiver uma função exponencial, eu vou tentar colocar os termos sempre na mesma base, porque o objetivo é igualar a base de um lado da equação com a base do outro lado da equação. Então, olha só, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Pela propriedade de potenciação, como eles têm a mesma base, eu vou somar os expoentes. Então, vai ficar 2, conserva a base, soma os expoentes. 2 mais 2, 4, e deixa o menos t lá, tá? Que é igual a 5 menos 4, 1. Agora, pessoal, para eu poder resolver essa função exponencial, eu tenho que deixar essa base desse lado da equação igual essa base do lado de cá. Então, eu vou ter que reescrever esse 1 aqui, na mesma base 2. Como que eu faço? Eu sei que qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, eu vou reescrever isso aqui da seguinte maneira, 2 elevado a 4 menos t vai ser igual a 2 elevado a zero. Por quê? 2 elevado a zero é igual a 1. Agora, a minha equação, ela está com os dois lados da mesma base. Como ela está com os dois lados da mesma base, eu posso igualar também os expoentes. Então, eu cancelo aqui. Eu deixo aqui. E eu posso igualar os meus expoentes. Porque se esse número elevado a 4 menos t tem que ser igual a esse número elevado a 2 menos 0, 2 elevado a 0. Então, pessoal, 4 menos t é igual a 0. Eu passo o t para o lado de lado, fica que 4 é igual a t e t é igual a 4. Como t está em anos, t é igual a 4 anos. Quer dizer o seguinte, que daqui 4 anos, a minha população de pássaros vai estar em 400. Exercício B. O exercício B está dizendo o seguinte: à medida que o tempo t aumenta, o número de pássaros dessa espécie se aproxima de qual valor? Justifique sua resposta. Para eu saber qual é o número que o meu número de pássaros vai tender, é só analisar a minha função. Vou reescrever minha função aqui. P de t, que é a população de pássaros, vai ser igual a 500 dividido por 1 mais 2 elevado a 2 menos t. Então, o tempo está aqui embaixo. Então, vamos analisar de novo. Vou reescrever. Vai ser igual a 500 dividido por 1 mais 2 ao quadrado. É a mesma coisa que 4, não é? Toda vez que eu tiver um menos t,
um número elevado a ele e ao número elevado a expoente negativo é a mesma coisa que ele no denominador, ó, 2 elevado a t, tá, pessoal? Quando eu escrevo assim, ó, 2 ao quadrado menos t, é a mesma coisa que eu escrever 2 ao quadrado dividido por 2 elevado a t. Esse 2 elevado a t, eu subo ele subtraindo. Como ele está dividindo aqui, ó, está no denominador, eu subo ele subtraindo, tá? Da mesma forma que eu tenho assim, ó, 2 ao quadrado vezes 2 a 1, é a mesma coisa de eu conservar a base, 2, e somar, como está multiplicando, eu somo 2 mais 1, que é igual a 2 à terceira, tá? Então, agora voltando aqui para o nosso exercício, eu vou analisar. À medida que esse número t aumenta, o meu número aqui no denominador vai ficando muito grande, tá? Então, se t é igual a 1, vai ficar 4 dividido por 2. Se t é igual a 10, vai ficar 4 dividido por 2 elevado a décima, que dá 1024. Então, à medida que esse t aqui aumenta, o resultado dessa divisão, uma divisão por um número grande, vai dar um número pequeno. Então, a tendência disso daqui, ó, é se tornar zero à medida que o valor de t aumenta. 1 mais 0, se o t for infinito, isso daqui vai dar zero. 1 mais 0 é 0. 500 dividido por 1, 1 mais 0 é 1, desculpa. 500 dividido por 1 dá 500. Então, o número de passos tende a... Ó, se t tende a infinito, o número de pássaros vai tender a se aproximar de 500. Então, ó, tende a 500. E essa é a minha resposta. Exercício 2. O número n de habitantes de uma cidade cresce exponencialmente com o tempo, de modo que daqui a t anos esse número será n igual a 20.000 vezes 1 mais k elevado a t, em que k é um número real. Se daqui a 10 anos a população for de 24.000 habitantes, daqui a 20 anos ela será de... Então, pessoal, olha só, o exercício está me dando dados. Ele falou que daqui 10 anos a população vai ser de 24.000 habitantes. Então, eu vou jogar isso na minha equação, porque eu preciso do n, eu preciso do k e eu preciso do t, tá? Então, eu preciso desse dado aqui jogar para mim poder achar quem é o valor de k ou para mim começar meu exercício. Então, ó, vamos lá. Para, né, n igual a 24.000 e t igual a 10 anos, né, que é o primeiro ponto, que ele quer saber depois para 20 anos. Então, vamos lá. N vai ser 24.000, 1, 2, 3, vai ser igual a 20.000 da fórmula, vezes 1 mais k elevado a t, que é 10. Então, ó, tenho 3 zeros aqui que eu vou cortar com 3 zeros aqui. 24 e 20. Então, vai ficar assim, ó. 24 dividido por 20 é igual a 1 mais kt, k elevado a t. 24 é divisível por 4 e 20 é divisível por 4. Então, eu vou simplesmente simplificar. Ó. Vai ficar 24 dividido por 4 dá 6 e 20 dividido por 4 dá 5, que é igual a 1 mais k elevado a t. Então, ó, eu vou deixar isso aqui por enquanto assim. Por quê? Eu vou tentar cancelar com o outro dado que ele quer que eu calculo. Ó, se daqui a 10 anos a população for de 24.000 habitantes, daqui a 20 anos ela será d. Então, agora, eu vou usar para n igual a... Desculpa, n eu não sei. Eu quero saber t igual a 20 anos. Vamos copiar de novo a minha fórmula? N vai ser igual a 20.000, 1, 2, 3, que multiplica 1 mais k elevado a t. T vale 20. Tá vendo, pessoal? Aqui, ó, 1 mais k, aqui é 10. E aqui é 10 também. Tá? Eu errei aqui. Continuando o exercício. N vai ser igual a 20.000, 1 mais k. E agora que vem a minha sacada. Eu sei que aqui é 1 mais k elevado a 10 é igual a 6 quintos. Então, eu vou reescrever esse 20 aqui, ó, como sendo 10
elevado, pessoal, ao quadrado. Por quê? 10 elevado ao quadrado já está esse número elevado a 10. Elevado ao quadrado de novo, eu só multiplico. Aliás, eu só multiplico os expoentes. Então vai ficar 2 vezes 10 que vai dar 20. Tá? O que é 1 mais k elevado a 10? 1 mais k elevado a 10 é igual a 6 quintos. Então eu vou substituir aqui embaixo. Ó. N vai ser igual a 20.000 vezes 6 quintos, né, ao quadrado. Então, N vai ser igual a 20.000 vezes 36 sobre 25. Ó, 25, vamos pegar esse número aqui, ó, 200 dividido por 25 dá 8, né? Então, N, ó, vai ser igual a 8. Não tem mais dois zeros aqui, ó, esses dois zeros vêm para cá. Então, simplificando 20.000 com 25 dá 800 vezes 36. E 800 vezes 36 é igual a 28.800. Então, a minha resposta é: daqui 20 anos, a população de habitantes será de 28.800 habitantes. Exercício 3. A espessura da camada de creme formada sobre um café expresso na xícara, servido na cafeteria A, no decorrer do tempo, é descrito pela função E de t é igual a vezes 2 elevado a bt, onde t é maior ou igual a zero é o tempo, em segundos, e A e B são números reais. Sabendo que inicialmente a espessura do creme é de 6 mm e que depois de 5 segundos reduziu a 50%, qual a espessura depois de 10 segundos? Apresente os cálculos realizados na solução. Então a gente tem essa função aqui, ó, pessoal, a minha função E de t vai ser igual a vezes 2 elevado a bt, tá? Sendo t maior que zero, porque t é o tempo. E ele disse que inicialmente, ó, o A e B são números reais, t é o tempo. Ele disse que inicialmente, ó, t é igual a zero. A espessura era 6 milímetros. Então, ó, espessura 6 milímetros vai ser igual a vezes 2 elevado a b vezes t, que é zero. Quando eu faço isso aqui, pessoal, ó, b vezes zero tá zero. Então, 2 elevado a zero é 1. Então, isso aqui tudo, ó, vai virar 1. Então, eu consigo saber que 6 é igual a A. Então, eu sei que A é igual a 6. Pronto, eu já determinei o meu A só pela primeira equação que ele falou. Então, inicialmente, a espessura do creme era 6. Inicialmente, a t igual a 0. E depois de 5 segundos, se reduziu a 50%. Então, quando t for igual a 5 segundos, a espessura vai valer 50% do que ela era antes. A espessura não era 6 centímetros? E então vai valer, ó, E de 5, né, de 5 segundos, vai ser igual a 3. Vamos jogar na fórmula então? Então vai ficar assim, ó. 3 é igual a minha fórmula aqui, ó. E de t, que é 3. Aliás, no caso, E de t, que é 3, vezes A, quem é o A? A igual a 6. Vezes 2, que multiplica B, vezes o t, que é 5 segundos. Então, ó, pessoal, passa o 6 para o lado de lá. Vai ficar assim, ó. 3 sobre 6 é igual a 2 elevado a 5b, ó. Troquei, tava B5, coloquei 5b. Aqui simplifica, vai dar 1 meio. Então, ó, meio é igual a 2 elevado a 5b, tá? Então, ó, deixa aqui a minha fórmula. O que eu vou fazer agora? Ele quer saber qual é a espessura daqui 10 segundos. Então, eu vou escrever aqui, ó. Para t igual a 10 segundos. Então, vamos substituir. E de 10 vai ser igual a quem é o A? É 6 vezes 2 elevado a bt. Quanto vale t? 10. Então, ó, E de 10 vai ser igual a 6 vezes 2 vezes b vezes 10. Olha só. Eu vou reescrever esse 2 elevado a b10 da seguinte maneira, ó. E de 10 é igual a 6 vezes 2 elevado a 5b, tudo elevado ao quadrado. Por quê? Quando eu elevo tudo ao quadrado aqui, pessoal, o que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente, ó,
somando multiplicando os expoentes. Ó, eu reescrevi, não era 10? Eu escrevi como 5b ao quadrado, porque 5b já está elevado ao quadrado. 2 elevado a 5b elevado ao quadrado, eu só multiplico aqui, ó. Então vai ficar 5b vezes 2, que é 10b. Aí, agora, pessoal, eu sei o que é 2 elevado a 5b. O que é 2 elevado a 5b? É meio. Então eu substituo aqui, ó, por meio. Então, e de 10 vai ser igual a 6 vezes meio ao quadrado. E de 10 vai ser igual a 6 vezes 1 quarto. Tá? Eu vou reescrever aqui agora, ó. E de 10, 6 dividido por 4 é a mesma coisa que 3 dividido por 2. Tá? E 3 dividido por 2, aqui em cima no cantinho, é igual a 1,5 milímetros. E essa é a minha resposta. Exercício 4. Se a e b são números reais, a função f definida por f de x igual a vezes 2 elevado a x mais b, e para todo x real tem-se que f de 0 é igual a 0 e f de 1 é igual a 1, então a imagem de f é o intervalo. Tá, ele deu a lei de formação da minha função aqui, o a, o b e o x, e deu 2 pontos, ó, f de 0 é igual a 0 e f de 1 é igual a 1. Então, eu preciso determinar quem são o ponto A e o ponto B antes de determinar quem é a imagem da minha função. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar esses 2 pontos que ele me deu, ó, f de 0 é igual a 0. Então, vamos substituir lá, ó. F de 0, então, ó, quando aqui f de 0 é igual a 0. Então, ó, quando o x for 0, o y vale 0, né? Vai ser igual a que multiplica 2 elevado a 0 mais b. 2 elevado a 0 dá 1. Então, 0 vai ser igual a mais b. Eu tenho que a é igual a menos b, ou b é igual a menos a, tá? Então, tá aqui a minha primeira definição. Depois, ele falou assim para mim que f de 1 é igual a 1. Então, quando x valer 1, o y vale 1. Então, ó, 1 é igual a vezes 2 elevado a 1 mais b. 2 elevado a 1 dá 2. Então, 1 é igual a 2a mais b. O b, pessoal, é igual a menos a. Ó, só invertir, só passei o sinal para o lado de lá. A igual a menos b ou b igual a menos a. Então, ó, 1 vai ser igual a 2a menos a. 2a menos a dá a. Então, a, ó, é igual a 1. Se a é igual a 1, quem é o b? B não vale menos a? B, então, vai ser igual a menos 1. Então, a minha função, ela vai ser assim, ó. F de x vai ser igual a 1 vezes 2 elevado a x menos 1. F de x é igual a 2 elevado a x menos 1. Tá? Aí, ele vai perguntar para mim qual é a imagem dessa função. Para mim saber a imagem dessa função, eu vou desenhar o gráfico que fica mais fácil. Então, eu tenho uma função exponencial, tá? Como a base dela é positiva, quer dizer que é uma função crescente, tá? Então, ó, quando x vale 0, que é esse ponto aqui, ó, 2 elevado a 0, vai dar 1. Menos 1, o meu y vai ser menos 1. Tá aqui no menos 1. Então, a minha função, ela vai tender a fazer esse desenhando o gráfico fica mais fácil então, pessoal. Quando x valer 0, está aqui no 0.
a minha função vai valer o seguinte: 2 elevado a 0 dá 1. 1 menos 1, 0. Então o y vai valer 0. Então a minha função ela vai estar passando nesse ponto aqui. Então, a tendência dela é chegar no menos 1. Porque à medida que esse número aqui ó, vai crescendo negativamente infinito, esse valor aqui ó, tende a 0. Isso daqui tende a 0. 0 menos 1, a minha função ela vai tender a tangenciar o menos 1 aqui embaixo. Ó. Então ela vai fazer isso, a minha função. Ela vai vir aqui tentando tangenciar e sobe. Então a minha imagem dela vem do bolinha fechada, aliás, aberta no menos 1 e sobe até o infinito. Então ó, a imagem dela vai ser aberto no menos 1 mais infinito aberto. Ó. Alternativa E. Exercício 5. Super fácil. Ó. A figura a seguir mostra o gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x, y igual a 2 elevado a x. A área da região sombreada, formada por retângulos, é igual a... Então a gente tem os retângulos aqui, pessoal. Para mim calcular a área, eu vou fazer base, essa base aqui, vezes essa altura h aqui. Para eu determinar essa altura h, eu preciso saber quem é esse ponto aqui, ó. Tá? E como que eu faço? Eu jogo na minha função. Então, para quando o x vale menos 1, o y vai valer quanto? Ó, eu preciso achar quanto que é esse ponto aqui, ó. Então é só jogar, ó, para x igual a menos 1. Então, ó, y vai ser igual a 2 elevado a menos 1. E y vai ser igual. 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Então, y é igual a 0,5. Tá? Então, essa altura aqui, ó, vale 0,5. Então, esse ponto aqui, ó, é o ponto 0,5. E esse ponto aqui, pessoal, o x aqui vale 0. Então, ó, para quando x é igual a 0, vamos substituir, ó. Y vai ser igual a 2 elevado a x, que vale 0, né? Então, y vai ser igual a 2 elevado a 0. Y vale 1. Nesse ponto vai valer 1. E nesse ponto aqui, ó, pessoal, quanto vale o x? O x vale 1. Então, vamos substituir, ó. Para x igual a 1, y vai ser igual a 2 elevado a 1. Y igual a 2. Esse ponto, então, é 2. Então, a área vai ficar, ó, distância aqui, ó, 1 vezes 2. 1 vezes 2 dá a área igual a 2. A área desse quadrado, então, ó, A igual a 2. E a área desse aqui vai ser 1, né? 0 é 1 vezes 1, que tem 1. Então, a área vai ser igual a 1. E a área desse quadradinho aqui vai ser essa distância daqui, ó, que tem 1 vezes 0,5 de altura. Então, essa área vai ser 0,5. A igual a 0,5. Ele quer saber a área total. Então, eu somo 1 mais 2, 3, mais 0,5, 3,5. Então, a área total, AT igual a 3,5. Alternativa B. Exercício 6. A figura a seguir representa no plano cartesiano o gráfico da função f definida entre 0 e mais infinito, que descreve a altura de micro-organismos em função do tempo medido, tempo x medido em meses a partir de certa data. Então a gente tem o gráfico aqui, ó, população em potências de base 4 e aqui o tempo em meses. Pergunta A. Qual o número inicial de micro-organismo nessa cultura? Quando fala qual é o número inicial, é quando x é igual a 0. Então é esse valor aqui, ó. Então, ó, para t igual a 0, a gente tem uma população de 4 elevado à quinta. 4 elevado à quinta, ó, P, população P é igual a 4 elevado à quinta. Quanto que é 4 elevado a 5? É 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64, vezes 4, 256, vezes 4, 1024. Então, P é igual a 1024. B.
Admitindo que a lei de formação da função que descreve o crescimento dessa cultura é dada por f de x igual a k vezes a elevado a x, de forma que 1 seja diferente de a e seja maior que 0, e k seja pertencente aos reais, determine os valores de a e k e a função f de x. Então tem três coisas para a gente determinar: o a, o k e o f de x. Para mim determinar o a e o k, eu vou usar esses dois pontos aqui, ó, esse aqui e esse ponto aqui, ó. Quem é esse ponto aqui, ó? É o ponto, ó, é o ponto, esse aqui é o ponto 0 e o ponto 4 elevado à quinta. Pessoal, 4 elevado à quinta é a mesma coisa que 2 ao quadrado elevado à quinta, né? Porque 4 não é 2 ao quadrado? Aí, ó, como tá o 2 está elevado à quinta, eu vou multiplicar esses expoentes. Então, 4 à quinta é igual a 2, multiplicando aqui, 2 à décima, tá? Então, o meu y vai ser 2 à décima. E aqui, ó, 4 elevado a 11. 4 elevado a 11, vou fazer a mesma coisa, ó. E o ponto aqui é 12, e o 4 elevado a 11 eu vou pôr na base de 2, para ficar mais fácil. Ó. 4 elevado a 11 é igual a 2 ao quadrado elevado a 11. Ó. Multiplica os expoentes. Então, 4 a 11 é igual a 2, 2 vezes 11 dá 22. 2 elevado a 22. Então, vamos determinar agora, eu tenho os pontos, eu vou determinar quem é o meu a e meu b da função. Vamos lá, então. F de x é igual a k vezes a elevado a x. Ou y, né? Esse aqui é o meu famoso y. Então, quando y vale 2 elevado a décima, vamos pegar o primeiro ponto. O meu k vai ser igual a elevado a x, que é 0. A elevado a 0 dá 1. Então, k é igual a 2 elevado a décima. Então, k é igual a 2 elevado a décima. Está aqui. Belezinha. Agora vamos para o próximo. O outro ponto. O y vale 2 a 22. Ó. 2 elevado a 22 vai ser igual a k, que é... Quem vale k, gente? 2 elevado a décima. Então eu já vou escrever aqui, ó. 2 elevado a décima vezes a elevado a x. Quanto vale o x? 12. Agora, pessoal, eu tenho um 2 elevado a 22 e um 2 a décima. Eu vou passar esse 2 aqui, ó, dividindo. Eu já podia simplificar, mas eu não vou simplificar não, para mostrar a vocês como faz. Fica 2 elevado a 22 dividido por 2 a décima, que é igual a elevado a 12. O que eu faço aqui agora, pessoal? Como está dividindo a mesma base, eu vou conservar ela e vou subtrair os expoentes dessa seguinte maneira. 2 elevado a 22 menos 10. Que é igual a elevado a 12. Ó, tem a mesma base e os expoentes são diferentes. Então, numa divisão, eu conservo a base e subtraio os expoentes, tá? Então, ó, 22 menos 10 dá 12. 2 elevado a 12 tem que ser igual a elevado a 12. Então, ó, como meus expoentes são iguais, logo as minhas bases são iguais. Então, a igual a 2. Assim, pessoal, dessa maneira, eu consegui determinar o meu k e o meu a. Agora eu preciso determinar a minha função. Então, a minha função vai ser f de x, vai ser igual a k, que é 2 a décima, que multiplica a, que é 2, elevado a x. Tá? X. Opa, desculpa, x. Não está na mesma base e está multiplicando, eu posso conservar a base e somar os expoentes. Então, ó, f de x vai ser igual a conservar a base e soma os expoentes, 10 mais x. E essa é a minha resposta. C. Se 4R representa o número de micro-organismos após 6 meses, determine o valor de R considerando a lei de formação da função obtida no item B dessa questão. Então a gente tem que considerar essa lei aqui, ó, de formação da função. Ele falou que 4R representa o número de micro-organismos após 6 meses. Então vamos usar essa função aqui para a gente saber quantos micro-organismos eu vou ter depois de 6 meses. Então, ó, para x igual a 6 meses, o que eu vou fazer? F de 6, né, de 6 meses vai ser igual
2 elevado a 10 mais 6. F de 6 meses vai ser 2 elevado a 16. Então, após 6 meses, eu vou ter 2 elevado a 16 micro-organismos. E ele falou para mim que 4R representa isso. Então, eu vou escrever assim, ó. Não é 4R. 4 elevado a R é igual a 2 a 16. Vou reescrever isso daqui na base 2, né? Vai ficar assim, ó. 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Elevado a R, que é igual a 16. 2 elevado a 16. Que é igual a 2 elevado a 16. Aqui, pessoal, ó, multiplica os expoentes. Vai ficar 2 elevado a 2R, que é igual a 2 elevado a 16. Como as bases são iguais, eu posso considerar que os meus expoentes também são iguais. Então, ó, vai ficar 2R igual a 16. 2R igual a 16. R é igual a 8. Exercício 7. Analisando os gráficos das funções reais de variável real definidas por f de x igual a 3 meios elevado a x menos 1 e g de x igual a x, representadas no mesmo sistema de coordenadas cartesianas, verificamos que todas as raízes da equação f de x igual a g de x pertencem a um intervalo. E aí a gente vai ter as alternativas. Para resolver essa questão, então, ó, ele já falou, ó, analisando os gráficos das funções. Então, a gente vai ter que desenhar o gráfico dessas duas funções. Então, ó, vou começar aqui para g de x, que ela é mais fácil, tá? Eu vou jogar valores para x e jogar valores para y. Como ela é g de x igual a x, quando x vale 0, y vale 0 também, ó. X vale 1, y vale 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 e assim por diante. Até 5 tá bom. Agora a minha função f de x. Ela é do tipo 3 meios elevado a x menos 1. Então, quando x vale 0, vai ficar 3 meios elevado a 0 menos 1. 3 meio elevado a menos 1 é a mesma coisa que 2 terços. Então, quando vale 0, vai ficar a mesma coisa que 2 terços. E 2 terços, pessoal, é a mesma coisa que 0,66. Tá? Quando x vale 1, 1 menos 1, 0. 3 meio elevado a 0 dá 1. Quando x vale 2, vai ficar 3 meios elevado a 2 menos 1, que é 1. Vai ficar simplesmente 3 meios, que é a mesma coisa que 1,5. 1,5. Quando x é igual a 3, vai ficar 3 meios elevado a 3 menos 1. Vai ficar 3 meios elevado ao quadrado. Então vai ficar 9 quartos, que é a mesma coisa que 2,25. 4 e 5. Eu vou só até o 5. Quando x for 4, 4 menos 1, 3. Vai ficar 3 meios a terceira. 3 meios a terceira é a mesma coisa que 27 sobre 8, que é o mesmo que 3,375. E 3 meios elevado a 5 menos 1 vai ficar 3 meios elevado a quarta. 3 meios elevado a quarta é a mesma coisa que 81 sobre 16, que é o mesmo que 5,06. Agora, pessoal, que eu tenho os dados, eu vou plotar o meu gráfico. Vou plotar o meu gráfico aqui, ó. Então eu tenho o eixo Y e o eixo X. Os pontos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui os pontos 1, 2, 3, 4, 5. Para a função g de x, ó, quando vale 1, vale 1. Quando vale 2, vale 2. E assim por diante, pessoal. Eu vou plotar o meu gráfico g de x. Tá? Então, ele é uma função do primeiro grau, vai dar uma reta. Nesse caso aqui, ó, crescente. Ela vai estar aqui. A minha outra função, ó, quando x vale 0, y vale 0,66. Então, ó,
vai estar passando nesse ponto mais ou menos aqui. Quando x vale 1, vai estar passando nesse ponto aqui, que é o ponto 1, 1. Quando x vale 2, vai estar passando no ponto 1,5. Então vai estar passando aqui nesse, exatamente na metade, ó. 1,5. Ó. Quando x vale 3, 2,25. Então vai estar passando bem aqui, ó. Ponto 4, 3,375. Vai estar mais ou menos aqui também. Ponto 5, 5,06. Então quando aqui vale 5, aqui vale 5,06. Vai estar por aqui, pessoal. Então a minha equação ela vai fazer mais ou menos isso daqui, ó, pessoal. Tá? Então aonde cruza, essa daqui é a minha função f de x e essa daqui é a minha função g de x. Aqui é f de x, só reescrevendo aqui. Tá? Então ele quer saber aqui no enunciado, ó, qual é o intervalo que quando eu tenho f de x igual a g de x, qual que é o intervalo? Então, ó, aqui, ó, tá cruzando nesse ponto aqui que encontra g de x com f de x, eu tenho que esse ponto aqui, ó, a minha equação f de x é igual a g de x. Qual que é o outro ponto? É algum ponto aqui, ó, entre o ponto 4 e 5. Por quê? Olha só, quando na g de x eu tenho x igual a 5, eu tenho y igual a 5. Tá, beleza. Agora, quando aqui na f de x, x é igual a 5, o y é igual a 5,06. Então, elas estão se cruzando em algum ponto aqui, ó, entre 4 e 5. Tá, pessoal? Não está muito bem definido aqui no gráfico, mas olha só. Esse daqui, ó, é o ponto 5, que está passando a minha função. 5,06. E esse daqui, ó, é o ponto 5. Ponto 5 aqui, o ponto 5,06. Então, ó, essa função f de x, ela cruza a função g de x antes do ponto 5, tá? Então, o intervalo que eu tenho, ó, é entre 1 e 5, tá? Fechado no 1 e aberto no 5. Então, a alternativa que melhor descreve, ó, é a alternativa C. Questão 8. A população P de um país no ano T pode ser estimada por meio da função P de T é igual a M vezes N elevado a T menos 2011 para N diferente de zero. Sabendo que a população atual desse país é de 15,3 milhões de habitantes e que sua taxa anual de crescimento é de 2%, então M sobre N é igual a... Então, pessoal, vamos avaliar de novo essa equação. P de T é igual a M vezes N elevado a T menos 2011. P vezes N elevado a T menos 2011. Sempre, pessoal, quando T vale zero, ó, esse M aqui vai... quando T for 2011, né, que isso aqui começou a medir em 2011, 2011 menos 2011 vai dar zero. Então, N elevado a zero vai dar 1. Então, M é o meu população inicial. Sempre que eu tiver uma função exponencial, pessoal, esse termo aqui que multiplica o meu termo que está elevado ao expoente, isso daqui é o meu população inicial, é o meu valor inicial, tá? Então, a população inicial. E meu N é a taxa de variação. Então, esse M, população inicial, e o N é a taxa de variação. N é a taxa de variação. Qual que é a minha população inicial? 15,3 milhões. Então, milhões é 10 a sexta. E qual que é a minha taxa de variação? A minha taxa de variação é 2%. Quando eu quero aumentar 2%, um acréscimo de 2% é a mesma coisa que eu multiplicar por 1,02, tá? Então, a minha taxa é igual a 1,02. Então, pessoal, olha só.
M sobre N vai dar M sobre N vai ser igual a 15,3 vezes 10 a sexta dividido por 1,02. Aqui ó, a gente tem duas casas depois da vírgula e aqui a gente só tem uma. Então eu vou passar a vírgula para cá ó, dessa forma. 1,53, né? Como eu andei com a vírgula uma casa para cá, esse número era 15, ele virou 1,53. Então eu tenho que aumentar, somar 1 no expoente aqui, ó. Então vai ficar 1,53 vezes 10 a sétima dividido por 1,02. Agora tem duas casas decimais, duas casas decimais. Eu vou dividir isso daqui só, vou só dividir isso aqui. 1,53 dividido por 1,02. Como todos dois têm a mesma casa decimal, eu esqueço a vírgula. 153 dividido por 102 dá 1. 1 vezes 102, 102. 153 menos 102 dá 51. 51 é divisível por 102? Não. Coloca um zero aqui e põe a vírgula aqui. 510 dividido por 102 dá exatamente 5. 5 vezes 102 dá 510. Então o resultado dá zero. Então a minha resposta aqui agora, ó, pessoal, vai ficar 1,5 vezes 10 a sétima. Ou seja, qual que é a resposta? Letra D. 1,5 vezes 10 a sétima.